Fala galera, beleza? Professor Dácio aqui. Então vamos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai tratar conceitualmente, não vou envolver muita matemática ainda, sobre força eletrostática, uma das três forças que atuam à distância na natureza. Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns fatores de como cargas interagem uma com a outra, provocando forças entre elas. Provavelmente vocês já ouviram a expressão os opostos se atraem. A gente vai falar melhor sobre isso nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai tratar o assunto da força eletrostática de forma mais conceitual. Vamos ter uma próxima aula, num próximo vídeo, onde a gente vai tratar um pouco mais matematicamente, mais quantitativamente, o fenômeno da força eletrostática. Para essa aula vamos ficar nas propriedades mais qualitativas, de entendermos melhor como essa interação funciona, para depois podermos calcular e mensurar ela de uma forma mais objetiva e mais clara. Então, bora lá para esse vídeo. Então, vocês já devem ter ouvido falar na expressão os opostos se atraem. Em aulas anteriores, nós já comentamos um pouco sobre isso. Essa ideia dos opostos se atraem está relacionada a essa coisa que a natureza tem de querer deixar tudo mais distribuído, de que coisas iguais fiquem mais afastados e coisas diferentes se aproximem. E quando a gente fala de força eletrostática, a gente está falando desse fenômeno, dessa característica que a natureza tem. A força eletrostática é uma das três forças da natureza que atuam à distância. Essas três forças são a força da gravidade, como a força de interação entre o Sol e a Terra, ou entre o planeta Terra e a Lua, é uma força gravitacional que atua à distância. Uma característica de até onde se sabe sobre a gravidade, ela é uma interação de apenas atração, não ocorre repulsão. Um outro fenômeno da natureza que provoca uma força que atua à distância, que não precisa de nada conectando os dois objetos, é a força magnética. Na força magnética, a gente tem os comportamentos de atração e de repulsão entre corpos. E o terceiro fenômeno de forças que atuam à distância é a força eletrostática. E nesse caso da força eletrostática, também vão existir interações de atração, de surgirem forças que tentam aproximar dois objetos, ou de repulsão que afastam dois objetos. Muito cuidado para não confundir força eletrostática com força magnética. Podemos usar para entender que são interações à distância, que acontece atração e repulsão. Na força magnética, ela está muito mais fácil da gente perceber no nosso dia a dia, brincando com ímã ou outras coisas assim. A força eletrostática, ela em geral ocorre com menor intensidade, então não é tão comum vermos no nosso dia a dia. Mas eu quero reafirmar com vocês de não confundam força eletrostática com força magnética, são fenômenos distintos. Lá mais pra frente, quando começarmos a falar de eletromagnetismo, da interação elétrica e magnética, a gente vai ver que esses dois comportamentos, eles interagem de alguma forma. Mas, quando olhados isoladamente, são fenômenos distintos. Força eletrostática e força magnética. Então vamos lá falar um pouco mais sobre a força eletrostática. A força eletrostática é uma força que surge à distância quando temos dois corpos carregados. Nessa aula, a gente vai falar por enquanto apenas da interação entre dois corpos. Mais pra frente podemos tratar como se dá a interação entre três ou mais corpos. Mas para deixar mais simples, vamos falar por enquanto apenas da interação entre dois corpos. Se eu tiver dois objetos com carga e aproximar um do outro, em algum momento vai surgir uma força que vai tentar aproximar esses objetos. Um vai começar a puxar o outro, ou eles vão começar a se repelir. Se eu tentar juntar eles, vai haver uma força tentando deixar eles mais afastados, empurrando contra, surgindo quase que uma força mágica
que surge ali apenas pela proximidade dos dois corpos carregados. E aquela história dos opostos se atraem não surgiu lá a respeito do romance, quando dizendo que pessoas muito diferentes acabam se atraindo. A ideia dos opostos se atraem surgiu a respeito da força eletrostática. Porque corpos com cargas distintas, quando temos dois corpos, sendo um com carga positiva e outro com carga negativa, se colocarmos eles próximos o suficiente um do outro, vai surgir uma força que vai tentar atrair eles, que vai tentar fazer com que esses dois corpos se aproximem um do outro. E aí podemos dizer que se opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Se tivermos dois corpos e os dois estiverem com uma carga do mesmo tipo, com o mesmo sinal, irá surgir uma força que tenta repelir esses corpos. Cada vez que aproximamos mais um do outro, surge uma força que empurra eles um para longe do outro. Então, se temos dois corpos, os dois com uma carga positiva, eu vou ter essa força de repulsão. E se tivermos dois corpos, os dois com carga negativa, também vai haver essa força de repulsão. Então, quando falamos de força eletrostática, estamos falando sobre essa força que surge ao colocarmos dois corpos carregados um próximo do outro. Existem três fatores que influenciam na força eletrostática. O primeiro desses fatores é o sinal das cargas. Se temos dois corpos carregados, se o sinal das cargas forem diferentes entre esses dois corpos, a gente vai ter uma interação de atração, irá surgir uma força puxando um corpo em direção ao outro. E se esses sinais são iguais, os dois negativos ou os dois positivos, vai surgir uma força de repulsão entre os dois corpos. Uma força que vai tentar empurrar esses corpos um para longe do outro. Esse fator ele vai ser determinante no comportamento. Um segundo fator que influencia na força eletrostática é a intensidade das cargas existentes nos objetos. É um tanto intuitivo pensar que quanto maior a intensidade das cargas com as quais estivermos lidando, mais intensa será essa força de interação entre esses corpos. Então, se temos dois corpos positivos com uma carga bem pequena, ou seja, faltando só alguns elétrons ali, vamos ter uma certa intensidade nessa força. Já se tivermos cargas muito grandes, com vários e vários elétrons faltando nos dois corpos, vai haver uma interação de repulsão muito mais intensa. Eles vão tentar se repelir, eles vão empurrar um para longe do outro mais intensamente ainda. E o terceiro fator que influencia na força eletrostática é a distância entre esses corpos. Se eles estão mais próximos, essa interação vai ser mais intensa. Se eu pegar esses dois mesmos corpos com essa mesma carga e colocá-los mais distantes, essa interação vai ser menor. Nessa figura, a gente pode ver um exemplo. Se todos os corpos nesse exemplo da figura tiverem a mesma carga, observem que o quanto a força empurra para longe do corpo maior, ela vai ser mais intensa quanto mais próximo esses dois corpos estiverem. E quanto maior a distância, menor é essa força de interação. Então essa figura dá um exemplo mais claro para a gente de como acontece isso. Na próxima aula, quando formos falar da descrição matemática quantitativa desse fenômeno, vamos ver que esse comportamento com a distância ele depende ao quadrado. Ou seja, para uma pequena mudança na distância, a gente tem uma mudança na intensidade dessa força quadrática. Mas isso vai ficar para a próxima aula, quando vamos falar sobre a lei de Coulomb, que é a lei que descreve o comportamento da força eletrostática. Nesse próximo vídeo, vamos detalhar quais os valores, as unidades e como podemos quantificar a interação entre cargas elétricas, baseado nesses mesmos três fatores que discutimos nessa aula. Talvez em algum momento eu possa propor, ou pelo menos mostrar para vocês, um experimento que demonstre o fenômeno de atração e repulsão. Nos vídeos anteriores eu já propus um experimento sobre atração eletrostática, aquele do pente com os papeizinhos. Talvez eu produza um outro vídeo, pelo menos demonstrando para vocês a força eletrostática atuando como repulsão e
como funciona um eletrômetro, que é um equipamento que mede carga elétrica de objetos. Mas isso são para as próximas aulas. Então, galera, nessa aula a gente falou conceitualmente sobre a força eletrostática. Discutimos quando essa força é atrativa e quando essa força é repulsiva. Discutimos também os 3 fatores que influenciam na força eletrostática, que são os sinais das cargas existentes nos corpos que estamos interagindo, a intensidade dessas cargas. Quanto mais intensa for a carga elétrica envolvida, mais intensa será essa força, e a relação entre a distância em que esses corpos se encontram um do outro. Então, por esse vídeo é só, até a próxima aula. Se quiser dar uma curtidinha, deixa um comentário aí que eu vou ficar feliz de ver que vocês estão acompanhando as aulas e gostando do conteúdo. Por hoje é só, beijo!